Olá a todos, uma excelente boa noite. É com uma imensa alegria que a gente abre esse espaço aqui para falar hoje, para mergulhar hoje sobre esperança, o enneagrama e como de alguma forma nós podemos mergulhar num momento planetário tão importante, onde a perda da esperança, a esperança e recuperar o sentido da vida pode ser tão importante. E nós que somos, né, tão apaixonados e tão dedicados ao estudo e ao desenvolvimento pessoal através do Enneagrama, desenvolvimento psicológico, espiritual, não podíamos fazer diferente a não ser trazer essa conversa a respeito aqui de propósito, resgate e encontro com a vida. Primeiro eu queria só, se vocês pudessem, alguém me dar um alô, está me ouvindo bem, ou a Alice está me ouvindo bem? Olá, tô te ouvindo bem, tudo certinho por aqui. Olá, pessoal, bem-vindos todos. Muito bom estar aqui. Então é com uma alegria imensa que eu estou aqui junto, nós estamos, eu e a Ali. A Ali é uma pessoa que eu admiro muito pela imensa coragem, uma heroína que já atravessou tantas ondas, tantas marés e fez do Enneagrama o seu propósito de vida, a sua existência. Já foi resgatada e já resgatou muitas vezes nesse caminho. Então, é com um coração enorme e com um senso de propriedade mesmo, que acho que a gente tem a alegria de conversar hoje. E acho que atender a um chamado, mais uma vez, do campo, né? Num momento de transição planetária, de extrema confusão, de pessoas que viviam colocando as coisas embaixo do tapete, mas nesse momento do tempo não é possível mais, o quanto esse tema é importante. Então, Li, te agradecer imensamente e aí te abrir aí para dar as boas-vindas para esse grupo lindo que deve estar nos escutando. Querido, eu que agradeço pelo convite. Para mim é muito especial estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro, te respeito, o quanto ter te conhecido e ter participado de uma forma ou de outra do seu propósito, da sua missão, fez total diferença na minha vida e com certeza na vida de todas as pessoas que eu tenho atendido, os meus alunos, clientes. Então, para mim é uma honra e ainda mais para falar de um tema que é tão central na minha vida, que é sobre esperança, sobre a gente se reerguer, sobre a gente superar, sobre a gente encontrar no nosso centro o nosso melhor. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Eu tenho certeza também, uma honra imensa. Querida, nós tivemos essa conversa várias vezes já sobre esse tema e acho que você acabou de lançar o seu livro de alguma forma mergulha nisso, e por várias vezes nós tivemos essa conversa sobre, né, e até pela tua própria capacidade de superação, pelo teu raio 4, né, essa capacidade de fato descer e subir e ir aí às profundezas, nós muitas vezes abordamos, né, o que é essa questão do resgate. Por que que esse tema te toca e por que a tua escolha, de certa forma, claro, e olhar para ele e compartilhar ele com as pessoas? Olha, de uma certa forma, por eu ser um 4 e o 4 já traz como resgate de alma a reconexão com o mistério da vida, com o sentido da vida. Então, só por ser um 4 o tema já me comove, o resgate, a reconexão. De uma forma ou de outra, eu sinto que o raio 4 e isso eu pude ouvir algumas vezes de você, enfim, outros estudos e percepção mesmo, a nível de experiência, que o 4 simboliza, né, olhando para os 9 raios, a reconexão com Deus. Não é à toa que a gente tem como ideia santa, sagrada, a santa origem, né, a santa beleza. Então, esse é um tema que desde sempre, você conhece muito bem minha história, você sabe que minha história de reconexão com esse sagrado, com esse mistério, começou muito cedo, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu já fazia questionamentos existenciais num nível tão profundo que quem estava ao meu redor não conseguia compreender a profundidade disso. E de uma maneira brilhante, aos meus 26, 27 anos, o Enneagrama
chega como um divisor de águas na minha vida, me explicando o porquê dessa busca pelo mistério, pelo sentido da vida e acordando dentro de mim, porque acredito eu que todo mundo que se entrega, se entende, se enxerga com o Enneagrama no nível profundo, traz isso para quem acredita, é claro, né, de vidas passadas, de resgate de alma mesmo, né? Então esse é um tema que realmente conecta muito a minha história e de uma forma ou de outra, bem na história do curador ferido, né, Nicolai? Eu vejo que todas as pessoas que eu atraio para poder levar o Enneagrama, né, seja para se conhecer ou para se formar em Enneagrama, são pessoas que estão passando por um processo de crise existencial, né? Ou naquele momento em que está se perguntando, gente, em que esquina ou em que lugar eu perdi a minha alma. Então, quanto a gente, nessa história de se encontrar, a gente ajuda outras pessoas a se encontrarem numa história semelhante à sua, né? É tudo muito sincrônico, muito especial. Sempre é, né? É interessante conforme os anos vão se passando, a gente vai descobrindo que a história de todos nós, que somos muitos hoje, né? Curadores, terapeutas, professores, seja qual o nome que você dá para pessoas que se colocam através do conhecimento ou da operação, de alguma forma ajudar, né, na elevação da consciência planetária de múltiplas formas, como se pode colocar. E o quanto essa história individual é, na verdade, a nossa história, né? O quanto até os temas que nos atraem, quando a gente mergulha a fundo, é um resgate do nosso próprio karma, é um alinhamento com o nosso dharma pessoal e com, de certa forma, aquilo que a gente quer construir no mundo, aquilo que mais nos toca, é ao mesmo tempo uma obra externa e uma obra interna. E essa sincronicidade é também, de certa forma, uma bênção que a gente recebe do plano maior, porque, no fundo, o plano poderia fazer os seus trabalhos na Terra, em outros lugares, de outras formas. Mas ele, de certa forma, não diria nos escolhe, nós nos escolhemos e ele nos escolhe, e, de certa forma, é uma bênção para a nossa própria existência. E como a gente costuma dizer, né? Não existe cura individual, existe apenas cura coletiva. Eu acho que você tocou num ponto interessante, que quando a gente fala de propósito, eu acho que existem níveis, né? Significado, propósito, resgate. Existe a pessoa que em algum momento de uma crise existencial, de identidade, ela está numa oitava de vida, que ela está procurando um significado maior para a existência dela, até aquele momento do tempo, vamos dizer assim, ela estava vivendo numa estação espiritual mais mecânica, essa é uma coisa que a gente sabe muito bem, e de repente, epa, essa vida não é só, né, trabalhar, levantar, sobreviver. Então, esse chamado, muitas vezes, a gente sabe o quanto o Enneagrama cabe nele. Agora, existem outros níveis, né, vamos dizer assim, de buraco ou de perda existencial, onde a própria perda do sentido em viver, em até sobreviver, muitas vezes se perde. E eu sei que você já tocou pessoas nesse caminho, é um caminho também que tem a ver aí já na minha leitura com a esperança necessária que a gente coloca nisso tudo. Como é que você enxerga o Enneagrama dentro dessa dimensão ali, que é tão profunda? Amado, primeiro que eu vivi isso, né? Falando de estações espirituais, de níveis de consciência, a gente fala sobre 3 níveis a princípio, né? Níveis altos de consciência, médio e baixo. E eu, assim, eu vivi um nível baixo, baixíssimo de consciência do meu tipo de personalidade. Vivenciando todos os processos, isso que você falou, de buscar uma sobrevivência, de buscar um motivo para acordar no outro dia. Então, ter experimentado isso me trouxe uma propriedade para poder falar sobre isso, ajudar a resgatar outras pessoas como uma ponte, né? Porque eu acho que a gente não resgata ninguém, as pessoas se resgatam pela força da alma delas mesmas, né? Em quererem se encontrar. Foi assim comigo. Então, vivenciar tudo isso, os níveis de consciência mais baixos, o médio, e hoje poder tocar níveis mais altos do raio, né? Faz toda a diferença, principalmente para quem trabalha com Enneagrama, né? E como você bem disse, sempre quando chega, por exemplo, um aluno aqui, a primeira coisa que eu faço numa entrevista inicial é perceber onde que ela está gravitacionando. Se ela está nesse modus de sobrevivência,
E aí, é claro, então não precisa ser um 4, né? Pode ser qualquer outro tipo, em modos de sobrevivência, como, por exemplo, um tipo 8, chegar numa total agressividade, um enrijecimento do coração, uma dificuldade de se relacionar. Outros tipos, como o tipo 1, chegar num excesso de rigidez, também nas dificuldade nos relacionamentos. Então, primeira coisa que eu faço, como uma boa ouvinte, um raio emocional que sou, é ouvir e entender em qual momento de espaço e tempo a pessoa está vivendo. Até para saber como orientar, né, em processos individuais, com o Enneagrama, a gente tem formas de abordar de uma maneira diferente de acordo com o nível de consciência que ela está vivendo. Inclusive, esse é um dos temas que eu vou abordar na palestra de sábado agora, no congresso da SBE. Né? Eu vou falar sobre como tirar cada tipo de crises psicológicas, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de consciência. Porque depende demais, não é porque eu sou um 4 que todos os outros 4 vão estar vivendo dilemas semelhantes ao meu. Muito pelo contrário, existem níveis de consciência e isso precisa ser olhado, né? E de uma forma ou de outra orientado de uma maneira distinta, né? É verdade. Aí acho que já daria uma outra live, né? Se a gente Uhum. for mergulhar de fato, que dependendo do estágio que a pessoa se encontra, se ela está num buraco muito grande, aquilo que vai funcionar com ela é completamente diferente se ela está nesse momento, como a gente falou. Não, ela não está num buraco, ela tem uma capacidade psicológica de sustentar uma vida ok, mas há um chamado de um vazio de alma. São estágios diferentes que requerem atuações diferentes. E ao longo do tempo eu fui me dando conta, né, que os professores, né, os alunos e aí tendo formado aí muitos professores, que existem chamados de vida, foi o que a gente conversou. Alguns professores têm um chamado para fazer curas mais de sombra mesmo, de ajudar aquelas pessoas que realmente estão, e até a própria técnica que eles colocam envolve nisso. Acho que a gente tem muitos, assim como fazer um trabalho de estágio numa passagem de abertura muito alta de nível de consciência, também requer aí um outro tipo de trabalho, né? Mas você sabe que eu queria te propor, até dentro da nossa conversa, para que a gente pudesse, de alguma forma, até mais simples, justamente pelo objetivo de ser útil para as pessoas que estão nos ouvindo, fazer um giro aí pelo Enneagrama e falar um pouquinho sobre cada um dos pontos ou dos raios, o que normalmente, na tua experiência, você encontra aí a desesperança e o que você faria, né, se tivesse assim, aquela pecinha simples e fundamental que pudesse fazer a diferença não só para os pacientes que chegam, mas também para quem está aqui ouvindo, que de repente tem alguém em casa passando por isso, ou que está si mesmo passando por isso, e eu vou contribuir aqui com a minha experiência também nessa fala. O que você acha? Você contribuir, você vai ilustrar de uma maneira brilhante, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Até porque a nossa linha de pensar, de sentir o Enneagrama é muito semelhante, né? Eu me familiarizei muito com sua forma de olhar para os 9 raios, essa nossa premissa que a gente tem, inclusive na SBE, né? De olhar para os tipos, para os raios, de um espaço de amorosidade, de compaixão. Então, acho que muito mais do que contribuir, você vai ilustrar, colocar purpurina, né, como você sempre faz. Então, podemos sim. Ao começar, vamos começar com um? Ou você quer Pode começar no ser, 8? pode ser. Um é um bom número para começar. É um bom número, né? Tô lembrando que o pessoal fica chateado nos seus cursos, que você sempre começa pelo 8, né? Não você, né? A gente, Isso. como professor, a gente sempre começa pelo 8. Mas vamos começar do 1. E eu começo aqui falando, né, da minha experiência, onde que eu sinto que o raio 1 se perde. E aí você complementa e a gente vai falando, enfim. Gente, eu sinto Maravilhoso. no coração mesmo que o 1 se perde quando ele se aparta da santa perfeição. Quando ele vem para essa existência e começa a ver tudo como um erro, ver tudo como um pecado, né? Então, eu vejo que o 1, ele começa a se encontrar, quando ele começa, eu acho até semelhante um pouco, não é à toa que o 1 tem uma flecha no 4, que o 1 começa a alcançar essa santa serenidade ou essa santa perfeição quando ele começa a ver beleza em tudo e ver perfeição em tudo.
Então eu sinto que o um se perde do caminho dele quando ele começa a apontar o dedinho, muito numa projeção externa daquilo que, infelizmente, até em algum momento, né, da vida dele, ele acha que o erro está fora, enquanto em detrimento de olhar e ver que o erro está em ter se desconectado dessa santa perfeição, né? Como que você percebe aí? Então, eu acho que do ponto de vista, de fato, e de trabalho da consciência, né, de fato, essa é uma desconexão grande. Eu vou, acho que até para a gente contrapor de jeitos diferentes, falar um pouquinho de experiência de pessoas, que eu encontrei ao longo do caminho e que, de alguma forma, estavam em espaços de perder a esperança, de estar num espaço assim onde a vida parece que não tem mais sentido. E é claro, gente, aqui não tem uma abordagem só, tá? Eu vou falar da minha experiência pessoal e não necessariamente da teoria do Enneagrama. Então, isso não é a verdade ou mentira, apenas compartilhar. O que eu percebo, assim, né, nesses 20 anos de uns pelo caminho, eu vejo que o muitas vezes, quando ele está assim, nessa luta entre ser perfeito e imperfeito, né, vamos dizer assim, né, esse peso muito grande de ser perfeito, né, tudo contraído, está lutando de alguma forma, a casca, de alguma forma, ainda está fazendo ele ser funcional na vida. Então, ele está lá brigando, ele está pé da vida, ele está isso, está pesado a vida e tal, só que a casca ainda está segurando ele. E, de repente, quando você encontra aquelas pessoas, que de fato saíram dessa casca, estão lá moadinhas no cantinho, e elas vão para o emocional, elas vão literalmente para a flecha 4 da frente, mais no movimento de estresse, no movimento difusivo, é quando eu já encontrei vários uns perdendo a vontade de, sabe, perdendo a vontade de levantar da cama para fazer o hábito que ele tem, né? O que um faz? Ele faz as coisas, ele cumpre as tarefas, mas quando os uns, normalmente na minha experiência, caíram no espaço de desesperança, eles fizeram um acesso da flecha 4, e isso tem a ver com as questões, né, de o excesso de pressão, excesso de pressão, excesso de pressão, excesso de pressão. E o auto-julgamento chega num ponto aonde eu não consigo mais dar conta disso, e aí vem a tristeza. E aí vem a perda dessa esperança de alguma forma. E acho que isso é muito importante para as pessoas que percebem, né? O que eu faria? Eu acho que a grande chave, quando está na desesperança, não a chave para o desenvolvimento dele, que envolve toda essa mecânica, seria conseguir dar a ele um pouco de alegria. E eu diria que no caso do nem todos vai ser assim, mas eu, por exemplo, as pessoas que eu já peguei, que estavam nesse espaço, meio que desistindo da vida, desistindo de cumprir as tarefas, até não está mais brigando com as outras pessoas, está só naquele espaço emocional, o que faz essa pessoa sorrir? O que faz a vida dela ficar um pouquinho mais leve? E aí a resposta simples é cada um observar. Então, se a sua mãe, quando é que você vê que a tua mãe deixa aquele peso de lado e sorri um pouco? Sabe? Quando você está ali, né, quase numa depressão, o que te faz sorrir? É uma brincadeira, é uma viagem, é ver um neto, é uma dança, é o quê? Então, eu faria pontes que são pontes de alegria. E claro que, né, tecnicamente, a gente sabe que o que a gente está fazendo é colocar a flecha 7 de alguma forma, criar o prazer, tornar a vida mais leve, diminuir a autocrítica. Então, nesse ponto onde ainda ela não teria, né, condições diretas, eu faria isso. Mas aí o segredo seria, para as pessoas que estão nos ouvindo, coisa pequenininha, sabe? Um sorrisinho, uma coisinha que já passa pela cabeça, que a pessoa vai... De repente ela foi dar um passeio num lugar que ela gosta, ou foi ver um filme, ou recebeu uma visita, e aí tá dando aquelas risadas todas. Tudo isso está acontecendo já. Automaticamente a vida está mais leve, e aí eu acho que ela fica mais funcional. Então, assim, eu diria que na minha experiência com os uns, quando eles estão amoadinhos lá, se envolve muito o excesso de peso da flecha 4, o excesso de emoções, tudo isso que você descreveu, né, como pressão, e o que eu daria para eles é tentar encontrar aí o que faz eles sorrirem um pouquinho, o que eles fazem tirar um pouquinho, é o que eu faria pelos uns. E o quanto pega para eles a culpa de ser feliz, né? A culpa de poder liberar um sorriso ou levar a criança para brincar.
que eu percebo, a gente faz muitos trabalhos de enneagrama em retiro, né? Então a pessoa vai passar dias lá com a gente, então a gente almoça, a gente convive com as pessoas. E os tipos uns que eu percebo é até um desejo de alma em querer ser mais leve, em querer se soltar e soltar todos os padrões de rigidez, mas tem algo realmente que trava. Como se fosse algo mecânico mesmo, que a gente sabe, né? Que a formação reativa ali, segurando aquilo ali. Então, como uma 4, e até buscando um trabalho mais profundo, eu sugeriria um trabalho mais profundo para trabalhar questões ancestrais relacionadas à culpa também, a esse peso que carrega, toda essa questão que traz do inconsciente coletivo relacionado também ao ter que ser correto, toda a questão que envolve o cristianismo, né? Enfim, trabalhos mais profundos relacionados à culpa também seria algo que eu faria. Acho que sim. Acho legal a gente abordar dessa forma, né? E assim, por isso que é importante, né? Se a pessoa tem a possibilidade, né, de fazer um trabalho profundo, eu acho que os caminhos são incríveis. Agora, eu acho que vale a pena a gente também olhar para as pessoas que não têm essa possibilidade, né? E que de alguma forma não conseguem cavar, porque se elas cavarem mais, tem uma estrutura. Agora, é aquela coisa, tem culpa realmente se eu mandar você sorrir, mas eu posso pegar você desprevenido. Tem coisas que você nem se dá conta, né? Que fazem você sorrir, fazer a vida ficar leve. Quem está ao redor dessa pessoa, e não os terapeutas, mas os familiares ou a própria pessoa, consegue prestar atenção nisso? Consegue produzir um pouquinho a mais só para aquele momento? E aí sim, produziu, saiu da lama, né, vamos dizer assim, nossa, tem um chamado com o crescimento espiritual, uau, que caminho que se abre pela frente. Né? Mas acho que a gente precisa seguir, porque senão a gente vai ficar aqui Eu tô para pensando aqui, a sempre. gente rodando os 9 tipos, eu acho que vamos ter que marcar outra live para a gente Acho falar que sobre sim. todos. Enfim, a gente faz isso, não é um problema. Tudo certo. Tudo bem, querida, na tua experiência, quando que os dois, né? Que dois que atravessaram o teu caminho e como é que você encontra eles quando estão nesse estágio de desesperança? E o que você faz ou acha que é legal? Muita necessidade e demanda de ser ouvido. O que eu percebo, e é até muito legal, que eu converso muito com a equipe, né, que recebe as pessoas lá, e os dois vêm sempre com a mesma demanda, e são os que mais falam, são os que mais têm a demanda de serem ouvidos, de serem cuidados. Então chegam pessoas muito cansadas de passarem uma vida inteira focando no outro, no propósito do outro, no projeto de vida do outro. Então, dentro da experiência nossa aqui, é muito um trabalho de acolher, e acolher na raiva, porque um 2, quando cai na desesperança, e quando ele começa, de fato, a fazer um movimento de flecha, de ir no 4 e sentir, eu costumo falar para eles que cara, você precisa sentir, a gente atende muita mulher, né? A sua sacerdotisa interna, porque o 2 ele tá muito para fora. Então, sacerdotisa como um movimento de flash do 4, desse silêncio interior. E quando faz silêncio, vem muita raiva, que é o que eu percebo. Uma raiva de ter se esquecido ou ter passado por cima de si uma vida inteira. Então, é muito um movimento que a gente que está perto, a gente que está cuidando e orientando, né? De acolher, de dar colo e de dizer, cara, chega de uma vida inteira de repressão, de olhar demais para fora, vamos começar a olhar para você com carinho, com cuidado, com amor. Então, eu acho simplesmente fantástico, Nico, os movimentos de flecha, nesses momentos de desesperança mesmo, quando o 2 já não está conseguindo mais suportar os mecanismos de ficar em demasiado para fora e cuidando do outro. Então, muito esse movimento de acolhimento, de afeto, de carinho, e sustentação da raiva também. É um trabalho que a gente faz muito forte com os tipos 2. Eu vejo a mesma linha, querida. Eu vejo assim, quando um 2, né, ele foi além do orgulho, ou seja, admitiu o cansaço, admitiu que aquilo está demais, né, admitiu que aquele exagero do cuidar do outro já não aguenta mais, quando aquela casca cai, normalmente vem também o espaço da tristeza, da solidão,
daquela dor fundamental de não se sentir amado o suficiente. Ou principalmente assim, ao redor dele, né? Não sentir o reconhecimento do amor de tanta entrega. Então, às vezes, aquilo vem porque ao redor da família ele sente que não está recebendo aquele amor todo. É claro que nós sabemos que no fundo são projeções, mas no nível de consciência possível é nas relações que isso acontece, né? Então é quando eu estou fazendo pelos meus filhos, mas eu lá no fundo não estou sentindo esse amor de volta, eu estou fazendo pelo meu amado, pela minha amada e aquilo. E lá no fundo tem essa tristeza, né, operada aí muito bem na flecha 4 lá no fundo do coração. Então eu sinto exatamente a mesma coisa, que quando ele vem amoadinho, meio em desesperança, porque ele, putz, foi por cima do orgulho, né? O próprio orgulho não deu conta, e aí encontrou esse espaço de estar faltando ser mais amado, está faltando ser mais acolhido. Então, acho que como terapeuta, é você e a sua equipe, né, lindamente acolher e incentivar a se amar. Agora, para as pessoas que estão também ao redor da família, né, para um filho, para um marido, para alguma coisa, dar o espaço para que essa pessoa tenha a segurança possível para mostrar que precisa, que quer e que pode pedir ser amada. E aí é quando a gente vai lá e acolhe, quando a gente dá carinho, quando a gente faz uma sopinha por aquela pessoa, fala, não, hoje você não vai fazer, né, o jantar, hoje você não vai fazer isso, deixa que eu faço, deixa eu fazer uma massagem em você, deixa eu fazer... Essa coisa da massagem no 2 é muito doida, porque é difícil para um 2 receber qualquer tipo de cuidado. Então, às vezes, não, hoje você fica aí quieto que eu vou cuidar de você. São pequenas coisinhas que podem trazer o resgate dessa sensação de que a vida tem um sentido. O amor existe, sabe? Porque lá no fundo, né, a grande sombra é o amor não existe mais. E o amor é experimentado por ser humano comum através desse cuidado. Então, eu iria nessa mesma linha, e aí dentro do universo mais próximo, né, de quem está vivendo próximo, de que maneira um demonstrar um cuidado, um pequeno agrado, fazer essa pessoa sentir que o amor existe. E na hora que o coração dela sente, a esperança de alguma forma se abre de novo. É claro que a partir daí, né, se o chamado vem, abre-se toda uma jornada para transferir esse amor da relação para dentro de si. Mas essas já são novas, essas já são outros capítulos dessa história. Só para complementar sobre o 2, você não tem noção, é claro que você tem noção, você trabalha com isso há tantos anos, mas a gente vê quando a ficha cai do 2, do orgulho, vem uma vergonha de uma vida inteira, e o quanto essa ficha é fundamental para os próximos passos de desenvolvimento do 2. Né? Então, o que a gente faz muito, eu faço sempre um movimento também, né? E é claro, podendo facilitar isso é muito legal, mas de fazer o 2 entrar numa introspecção e perceber esse amor se esvaindo de dentro de si. Então, tem uma aluna minha que gosta sempre de lembrar isso, que sempre quando pega para ela o orgulho e essa desconexão com esse santo amor, ela lembra desse exercício que eu fiz com ela, onde eu fiz ela perceber várias sementinhas brotando do coração, como flores que iam saindo de dentro de si, e ela ia pegando essas flores e entregando para as pessoas. Então, sempre quando ela sente essa sensação de não amor, de não afeto, ela faz esse exercício de sentir-se o próprio amor, né? E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. O que você acha de você falar do 3 e depois eu complemento agora, fazendo essa... Claro, pode ser, com certeza. Minha experiência, e eu estou procurando aqui olhar mesmo para um viés assim, para mais simples possível, sabe? Sim. Não sei, foi o que me veio nessa intuição, até para a gente complementar talvez os nossos pontos. Os 3 que eu vejo que chegam, né, vou falar essa palavra como meu pai e minha mãe falavam, amoadinhos, né, onde a vida está perdendo, de certa forma, a esperança, normalmente se encontram nesse estado de letargia, meio que do ponto 9, sabe? Estresse. Então é meio que assim, imagina você ter uma vida de corrida e faz e acontece e tal. Assim, o dia em que isso
né, que você encontra uma pessoa que não está nessa velocidade toda, é porque ela está tocando um espaço perigoso, importante. E acho que no 3 é importante entender, né? Muitas vezes é digital. Quando ele toca num espaço dele de perder a vontade de fazer, e aí, de fato, pode iniciar um quadro depressivo de desesperança, a se ficar bastante atento em volta disso. E acho que bate nas questões que a gente já conhece, né? Muitas vezes eu estou querendo fazer, e eu não encontro, de alguma forma, a resposta do mundo para esse valor, né? É claro que, putz, dá para eu mergulhar lá no fundo, encontrar o meu próprio valor, mas isso, para quem está, de fato, vivendo nos níveis mais baixos de consciência, é muito distante. A gente experimenta isso através da vida relacional. Então, às vezes é um fracasso que eu tive em algo que eu, né, colocava toda a minha identidade de sucesso em volta daquilo, e pá, vem aquele fracasso super, ou vem 2 ou 3, às vezes é uma falência, e vem um fracasso de toda a minha identidade de profissional de sucesso, às vezes é uma demissão, e vem todo esse fracasso do profissional de sucesso, às vezes é uma separação do marido e da mulher, e vem todo esse fracasso, vamos dizer assim, do casamento, às vezes é um fracasso. Então, experimentar muitas vezes um golpe muito forte na identidade que eu tinha, na identificação que eu tinha, me joga para esse buraco. E quando joga para esse buraco, aí é aquela coisa do 3, né? Eu era tão identificado com uma persona, e agora me joga num buraco, aquela persona quebrou, eu não sei mais quem eu sou. E aí vem uma confusão mental muito grande, e um medo muito visceral, e uma vergonha muito grande de não ter esse sucesso, né? Então, nesse momento, que eu acho que é esse momento que a gente está falando aí da desesperança, eu diria que, assim, qualquer forma de, num primeiro momento, resgatar essa autoestima, resgatar, de alguma forma, alguma ação, inclusive, algum entrar em ação, fazer alguma coisa que dê sucesso, que retorne um pouco, né, dessa identificação de que olha como eu tenho valor, olha, não, eu sou sim uma pessoa. Ou, é claro, né, se eu tiver condições de ter um suporte terapêutico mais profundo, que aí eu estou falando em voltar ele um pouco para a persona, para resgatar o sentido de vida, aí é mergulhar de fato em quem sou eu por detrás de todas essas coisas. Porém, de certa forma, com alguém que está em desesperança lá embaixo, eu não faria isso. Mas com alguém que está tendo essa desesperança, vamos dizer assim, depois de um caminho já de autoconhecimento, aí eu iria por esses questionamentos mais existenciais, se a pessoa tiver um terapeuta bom ou para andar junto com ela. Eu acredito que de uma forma mais genérica, todo mundo que está vivendo um nível baixo de consciência, o trabalho é voltar para a persona, né? Então, o que você trouxe de alimentar o ego é importante fazer a pessoa voltar para um equilíbrio, pelo menos básico, para a gente fazer um trabalho mais profundo, né? Mas levando para um trabalho mais profundo, né? Trazendo as questões existenciais, o que eu gosto de trabalhar muito com três, Nico, é a reconexão com o feminino. Porque o 3, de uma forma ou de outra, olhando de uma maneira geral, é o mais feminino do Enneagrama, porque ele está no centro do coração, né? Então, para essa pessoa que já se estabilizou e está buscando um algo a mais, um nível de consciência mais elevado, eu faço muito trabalho de reconexão com a energia feminina. E aí vem muito uma questão de autoacolhimento, uma reconexão do 3 com pessoas próximas da família, apoiadores. É um resgatar as conexões emocionais mesmo, familiares, de amigos. Tudo isso ajuda a fazer esse 3 que está nessa busca pela própria verdade, a se sentir de fato amado pelo que ele é e não pelo que ele tem. Então eu faço muito esse trabalho de ajudá-lo e orientá-lo a se reconectar com essas fontes de afeto verdadeiros, que é fundamental para esse resgate dessa identidade primordial dele, né? Para essa verdade do ser, para a desconexão e essa desidentificação do ter, né? Em detrimento do ser.
É isso. É É legal que verdade. você fica E levando para a parte mais prática, né? E eu fico buscando essa questão mais existencial mesmo, né? Desse próximo nível mesmo de consciência. e você sabe que isso é o contrário do que normalmente eu faço, né? Nos processos de NA Coaching. É que, de fato, eu acho que a gente vai compor muito bem aqui, né? Tanto para as pessoas que estão numa busca mais existencial de propósito dentro de uma jornada de transmutação, e aí, mas também eu vejo muito uma coisa do Enneagrama, da gente poder, de forma simples, oferecer esperança, Claro. porque quem está no fundo do poço, né, quem está buscando, muitas vezes precisa, coisas simples fazem muita diferença. Eu acho que você trouxe uma coisas simples incríveis, de fato. E nesse ponto, às vezes, buracos para o 3, né, se ele realmente volta para o coração e começa a conectar com o amor de quem está perto de volta, naquela literalmente para de trabalhar um pouco e começa a entrar no coração, de repente um dia ele vai até agradecer por esse momento que aconteceu, esse choque na vida, né? Essas dicas de conexão com os laços afetivos, principalmente para os tipos que se desconectaram do coração, né? Então a gente está falando principalmente do 3, do 8 e do 7. É fundamental esse voltar a sentir o coração através dos afetos que eu me sinto seguro. Porque esses 3 tipos vão precisar de segurança para voltar a sentir o coração e essa vulnerabilidade, né? Então, não só para o 3, mas para o 7 e para o 8 também. É Importante. velho, dá um medo isso aí, viu? Eu vou falar para você que não é fácil. Imagina. É igual você falar, é igual eu falar do medo de acessar o meu corpo, né? Como um 4, que a gente vai entrar no 4 agora já aproveitando, né? O 4 é o que eu percebo de principal demanda, né? É um foco excessivo no que falta. E esse foco excessivo no que falta vem muito de uma desconexão com a vida real prática, principalmente com o corpo. Então, uma das dicas e um dos caminhos que eu mais trago para os meus alunos, 4, é essa reconexão com aqui, com agora. É em demasia um looping, né, entre emocional e mente, no mundo da fantasia, nesse mundo idealizado, em todos os sentidos, tanto vida profissional, afetiva. Então, o 4, a gente traz muito essa reconexão dele com aqui e com agora, de vida real, de tirar ele desse espaço de que sou incompreendido, que sou especial. A primeira coisa que eu falo para a pessoa quando um 4 vira e fala para mim que não, ninguém entende ele, eu falo, eu te entendo. Eu sou um 4, então isso não cabe aqui, né? E trazer ele para essa praticidade. E aqui, Nico, cabe isso que a gente acabou de falar da simplicidade. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido como um 4 é que quanto mais eu me torno um ser comum, simples, ordinário, e aí vem muito de flechinha no 1, de ter minha rotina, minha disciplina, minha alimentação saudável, de ser uma pessoa comum, ter um relacionamento comum, e o quanto eu estou aprendendo isso ultimamente, eu vejo que o meu ser como um 4, ele fica mais feliz, ele fica mais inteiro, mais completo. Essa busca pela simplicidade. Falei muito complexo, amado. Não, você foi linda. Aliás, foi o ponto que você foi mais simples e direto. Olha que Como beleza. assim? Tô tentando. E é muito doido, né? Aquilo que a gente vive na nossa experiência. Eu sou apaixonado por Leonardo da Vinci, e Da Vinci, né? Como a gente fala muito do arquétipo 7, claro, né? E sobre como a simplicidade é o último grau de sofisticação. Como demora para a gente conseguir, né? De Nossa, alguma forma. e como? Nossa. Sabe que eu estava mergulhando aqui antes da nossa conversa, até nessa coisa de como ser útil, e ao fechar os olhos me veio muito os pontos 4 e 5, de fato, como exatamente o que você falou, tentar identificar dessas pessoas, quando chegam, né, amuadas, com desesperança, eu vejo, eu vou adicionar só que tão lindamente quem sou eu para falar de uma história que você vive e viveu e ainda vive, né? Eu vejo assim, o cuidado que você tem que tomar nesse ponto para que aquela
depressão mesmo, aquele buraco, aquela desistência, não se torne a identificação dele. E acho que aí tem um cuidado diferente dos outros pontos. Porque, né, o Naranjo gostava de dizer que o 4 procura a felicidade através da tristeza. De certa forma, quando você se você está ali, você entra naquele buraco, mas a tua persona se sente especial, diferente, ou até vista por conta daquilo, eu acho que a gente tem um elemento um pouquinho diferente para cuidar das pessoas ao nosso redor, que é justamente fazer com que elas não gostem daquilo, não se identifiquem com aquilo, ou não terem mecanismos inconscientes na vítima de querendo perpetuar aquilo. Então, eu acho que nesse ponto é algo muito importante. Então, se a gente de alguma forma consegue fazer com que essa pessoa não veja aquilo como uma coisa incrível, consciente ou inconscientemente, ou não sinta aquela emoção como uma coisa de isso sou eu, né? Eu acho que isso traz muita coisa. Como fazer isso? Eu acho que não tenho nada para adicionar no que você já falou, né? Tanto 4 ou 5, quanto mais eu estou introjetando ou mergulhando dentro da minha mente, eu estou saindo do mundo prático. Eu estou entrando numa realidade paralela, num mundo dentro de mim. Seja nas minhas romantizações, no meu quartinho canto, nas minhas emoções, no meu fone de ouvido, na minha música. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando para dentro, me escondendo da vida. Então, quando eu falo, ei, olha para cá, vem dar uma volta de bicicleta, vem, fulano aqui, fazer aquela coisa, mexer. Então, acho que as pessoas que convivem, né, com pessoas nesse nível de desesperança, é claro, né, sem entrar na patologia, vale sempre lembrar que se a coisa está muito grave, é importante consultar, né, uma psiquiatria, é importante consultar, né, um psicoterapeuta, mas ainda assim, ver em que momentos, eu tenho aprendido muito, né, até com o meu filhote 4 aqui, observar é muito legal. Em que momentos essa pessoa está vivendo uma vida e nem se deu conta daquele padrão 4? Tá lá chutando bola, brincando, dando risada e tal, e eu começo a reparar, né, o que naturalmente na vida produz. Então essa coisa assim, de fato, né, no caso dele o futebol faz isso, a brincadeira faz isso, a piada, são pequenos milagres assim, né? Então se de alguma forma a gente conseguir, né, pensar essa pessoa através desses milagres do corpo, da ação, do estar na vida, que fazem ela sair daquele espaço, acho que a gente faz muito bem. E, claro, para alguém que tenha condições, né, como você mesma falou, ter uma estrutura, uma disciplina, aquela coisa, não importa se eu estou triste ou sou feliz, eu vou fazer esse negócio aqui, acho que são sustentações importantes. Só para finalizar o 4, acho que são 3 pontos que eu acho que são fundamentais, que a gente citou aqui, mas só para resumir e fechar o 4. O primeiro deles é a consciência. Então, se você é um adulto e ainda não conhece os mecanismos do 4, vai fazer um curso de Enneagrama, porque a consciência vai fazer total diferença, principalmente sobre o apego ao papel de vítima. O segundo ponto fundamental, gente, tipo 4, principalmente para quem convive, precisa de afeto. Eu falo isso em detrimento porque eu fui criada com uma mãe 7. E uma mãe 7 que fez papel de pai, porque eu perdi meu pai muito cedo, e era muito da praticidade, da racionalização e um pouco menos do afeto, do cuidado, do carinho. Então, eu até converso isso com ela hoje. Às vezes eu estou num momento ali de uma onda emocional que eu não estou dando conta. Eu não preciso de racionalizações, eu só preciso de afeto. E o toque, gente, pro 4 é muito importante para tirar ele de ondas. Aí ela falando, tô aqui. Meu filho. Tô aqui. E tá aprendendo muito, né? Nessa existência como mãe de 4, né? Sendo uma 7. E voltando, gente, o 4 precisa muito do toque. Então, quando ele tá raptado pelo excesso de emocionalidade, se você puder abraçar, tocar, né? E um outro ponto, que o terceiro ponto é a conexão, o lance de ir para fora, o estar na natureza. Quantas vezes em momento de... eu falo que é um SOS emocional, quando eu tô, tipo, realmente raptada, né? Literalmente, o que eu faço? Eu pego o carro e vou viajar. Eu preciso ver imensidão.
eu preciso ver luz no fim do túnel, né? Então, o movimento é fundamental. Então, são essas três coisas. A consciência, o afeto e o toque é muito importante para quem convive com 4 e ir para fora. Vai dar para o 4 uma sensação de que ele não está aprisionado naquele tsunami emocional, né? É isso. Foi muito. Você está recebendo aí, né? Michel mandando beijo, mamãe, a sogra. Olha, não é por falta de beijo e abraço que você está aí em volta, hein? Maravilhoso. Eu sou um pai 7 de um filho 4 também, né? Então acho que vale a história para mim. Muito bem, querida. Acho que nós temos que se mover para o 5, né? Senão a gente não dá a volta. Começamos quem? Vamos invertendo, então. Eu começo o 5, depois o 6 e assim vai. Pode você e o 5. Bem, acho que é muito importante as pessoas saberem, e aí eu estou fazendo esse papel aqui hoje, por conta da intuição que me veio, tá? De falar mesmo de pessoas que estão aí com um pezinho numa depressão, numa desesperança. Primeiro, como reconhecer, né? E segundo, pequenos toques práticos que podem aí retirar, ou pelo menos ajudar no primeiro momento. E é comum, gente, isso acontecer com os 5, tá? Então, muitas vezes as pessoas, eu tenho visto muitos adolescentes, 5, até 4 também, essa coisa de entrar, que tem acontecido mesmo, e aí o que vai acontecendo, quando essa pessoa às vezes está se descolando do mundo lá fora, né? E vai entrando só nos próprios pensamentos, vai sentindo que o mundo está sendo demais, ou tem essa coisa assim, às vezes, de não conseguir se conectar com as pessoas, né? De manter uma distância grande e, de certa forma, ir se isolando. Tá? Então, esse esfriamento do coração, esse fechamento, vai fazendo com que muitas vezes essa pessoa vai se isolando. É o adolescente que vai se isolar cada vez mais no quarto dele, que vai ter uma vida cada vez mais própria, que não vai comunicar para o pai, para a mãe nada, que às vezes vai entrar num universo de videogame excessivo, ou de coisas ali, num silêncio. Como os 5 falam pouco, né? Não tem essa coisa de... E não dá para você, às vezes, como um 4, né? Você mede lá, entrou no buraco, saiu no buraco. De certa forma, você percebe aquela intensidade emocional. No 5, você não percebe, muitas vezes. Parece que está tudo bem. Parece que ele está do jeitão dele, né? Aquela cara de paisagem. Mas, muitas vezes, o que pode estar acontecendo por detrás é uma tristeza profunda que envolve essa questão também, né? De às vezes, não estar sabendo lidar com o mundo real, com o mundo prático, com as relações, com as pessoas, com um namorado ou namorada, com amigos, com pertencimento na escola, com não pertencimento, ou, de certa forma, se isolando de uma realidade dentro de si. E eu iria pelo mesmo caminho, né, com toques diferentes, que você trouxe aí para o 4, que seria, de certa forma, trazer para o contato com a realidade. Eu acho que aqui, da mesma forma que no 4, cuidado com validar, né, aquela pessoa naquele espaço demais, por conta da vítima, no 5 é cuidado para não nem se dar conta, nem perceber. Parecer que está tudo normal com essa pessoa, que não tem nada acontecendo, que esse é só o jeitão dela, que ela está quieta. É mais difícil de ler, é mais difícil de prestar atenção, e é mais difícil dessa pessoa se abrir. Então, acho que se eu pudesse, né, colocar um highlight, prestar atenção nessas coisas e tentar criar pontes com essa pessoa de comunicação, porque a comunicação vai se fechar, né? Que pontes eu consigo criar para dar segurança suficiente para que eu consiga saber melhor o que está acontecendo com aquela pessoa, já que muitas vezes ela não vai transparecer isso e nem vai falar sobre isso. Então, acho que está me vindo agora isso, tá? Essas pontes de comunicação e serem estimuladas de alguma forma, e aí vale de novo, tudo que puder tirar para fora, eu daria os mesmos remédios, né? O esporte funciona dessa forma, tudo, a natureza vai funcionar dessa forma, o estar na vida, sair de lá de dentro, tocar a pessoa, tocar a vida, tocar movimento, eu acho que tira de dentro e tudo isso coloca para fora, um pouco do que aparece. Eu quero ilustrar o que você falou sobre criar pontes para chegar a um 5. Uma vez eu ouvi de um grande professor 5 falando, explicando como funciona a desconexão do coração.
E ele trouxe para mim uma ilustração muito interessante, que é como se fosse um coração que foi cortado as artérias. Então, é um coração que quer receber muito afeto, mas de uma forma inconsciente corta as pontes de conexão para receber aquele afeto. Então, o 5, ele fica nesse movimento que ele quer, mas ele não tem corpo, não tem coração, não tem caixa para receber. Então, eu achei tão... para mim foi até chocante imaginar isso, né? O quanto o coração de um 5, ele fica sedento, ele fica até meio que oco, porque não chega afeto. Então, quando você trouxe a questão de criar pontes, me veio muito essa ideia da importância, né? Se a gente convive com 5, ou se a gente está orientando como profissional, de criar essas pontes, de criar essa ligação novamente para sentir o coração. Né? E muito o caso de desesperança do 5, para mim, me vem como uma depressão que não vai muito, nem tanto para a questão emocional que vai para o 4, mas vai com uma perda ainda maior de energia. Então, você quer saber se um 5, gente, está entrando em processo de depressão ou ficando amoadinho, como o Nico falou, perceber se ele anda com perda de energia, porque se ele está, é porque ele está passando por um processo difícil aí. E aí criar essas pontes, e aí, gente, afeto. Não existe poder de conexão, de resgate maior do que o afeto. O estabelecer essas pontes e reconectar o caminho de volta ao coração desses 5. É o que eu tenho para falar. Que lindo. Imagina coisinhas que fazem a diferença, podem fazer diferença na vida de alguém que está nos ouvindo e ao vivo ou em muitos momentos do tempo. Gratidão. Muito bem, acho que o 6, acho que fica a bola contigo aí para começar. Bom, vamos lá. O que eu percebo do 6? O que eu mais percebo, gente, é que o 6 precisa urgente do Enneagrama, porque é uma virada de chave quando o 6 entende que de todos os 9 raios é o que mais tem força, é o que mais tem coragem. E só dele saber disso, e eu percebo muito isso nos cursos, nos retiros, quando eu falo para as pessoas, né, que a gente manifesta a gente é, em essência, o oposto daquilo que a gente manifesta. E quando vira essa chavezinha para o 6, e aí tá a Cris, minha aluna 6, maravilhosa, e ela me trouxe muito esse feedback, que quando ela compreendeu que ela é a força, que ela é a coragem, tudo mudou. Porque questões práticas do dia a dia, quando vem o medo, quando vem a procrastinação, não acreditar na própria autoridade, e aí ela simplesmente se lembra, e isso é simples, se lembrar de quem você é. Né? Assim como o 6 vai se lembrar de que ele é o mais corajoso, é o que mais tem força e fé para caminhar sobre os seus próprios pensamentos e sobre o seu próprio direcionamento e discernimento. Isso faz toda a diferença. Né? Então, o que eu percebo mais do 6, ele chega num espaço de inferioridade, de insegurança, de submissão nas relações, submissão de uma autoridade no trabalho, e quando ela se apropria, quando ela se lembra de quem ela é, faz total diferença na vida dela. E aí, dicas práticas para essa apropriação dessa autoridade é começar a realmente discutir e pensar o pensamento. Né? Quando vier aquele pensamento pequenininho, né? Simples, mas que fala, não vai, porque você não é capaz. Não, cara, mas eu tive lá no retiro da Lia ou do Nicolai, ele falou que o 6, em essência, é o que mais tem coragem. Será que realmente esse pensamento está me dizendo algo real ou não? Então, pensar o pensamento, no caso do 6, é o que eu mais escuto de feedback das minhas alunas, mentorandas, é que quando vem essa vozinha, elas retrucam. E aí nasce o guerreiro, né? E aí vem muita força. Então, é como eu percebo os 6. É bonito, esse é um trabalho de crenças, né? Você está procurando trocar uma crença por outra. Sim. E acho que dentro de um ciclo de crenças, é interessante falar no mental, né? Você traz que o saber faz até mais efeito do que nos emocionais ou nos instintivos. E é verdade, de fato, para nós mentais, muitas vezes, saber de alguma coisa, ou ter entendimento ou compreensão, faz muita diferença para nós, e a gente consegue fazer mudanças e pontes maiores do que, muitas vezes, o saber, o ter consciência.
E essa alteração de crenças, a crença ela sai, né, daquele espaço, né, do não, eu não acredito que eu tenho força para uma coisa, pode ser que talvez isso tenha mentira. Lembra dos ciclos das crenças, né? Então esse trabalho de olhar, né, a gente fala que é duvidar da própria dúvida, ou desconfiado, é maravilhoso para os seis. O que eu vejo, assim, que faz muita diferença para os seis, assim, a minha experiência é que os seis que estão num buraco um pouco mais profundo, eles não conseguem muitas vezes sustentar essa capacidade. Então vem esse pensamento, mas é assim, o demônio lá dentro, a voz que fala que você tem pouca força, que não vai dar certo, não consegue, a ansiedade é tamanha em aceleração, que eu vejo assim que uma coisa que pode ser muito útil para ele fazer essa ponte até chegar no momento que ele acredita nele, é a sua validação externa como autoridade. Então, assim, no 6 tem muito essa coisa assim, pô, é verdade que eu tenho força? Nossa, eu não tenho não, eu não tenho não. Tem sim, claro que tem, olha, eu confio em você. Não, não tenho não. Tem sim, ó, tô olhando para você, tem sim. Eu acredito em você. Acredita? Acredito em você. Pode ir. Então, essa transferência de força, num primeiro momento, então se o Nicolai acredita em mim, se a Lia acredita em mim, eu consigo. Aí ele vai lá e faz uma coisinha, o faz e ter sucesso, aí ele já, opa, peraí, então eu consigo. E aí, ó, Lia, Nicolai, tá vendo como eu consigo? Claro que consegue, consegue mais. Não, eu acho que eu não consigo. Consegue. Eu confio em você. Ele vai projetando a sua força e autoridade. Claro que consegue, eu tenho certeza que você vai super bem. E aí ele faz 2, 3. Aí o que vai acontecendo? Por ter dado certo, ele vai transferindo essa autoridade externa para interna, até chegar um momento, e aí é o momento que eu brinco que os professores, nesse momento, deveriam devolver o poder para os 6, mas não devolvem, que é, cara, é o seguinte, tá vendo como você consegue sozinho e não precisa mais de mim? E aí vai aos poucos, aí pega o gancho de, ó, agora vamos praticar essa crença de força, de estrutura, de sustentação, e saiba que, né, e aí eu acho que você trouxe um remédio maravilhoso, que é, saiba que você vai duvidar. Tá? Amanhã cedo, você vai sair daqui tendo certeza absoluta da tua força, e amanhã cedo você não vai ter. Então, quando você fala de pensar o pensamento, é lindo isso, na minha opinião, desidentificar da sua própria loucura, você é essa pessoa. Realmente pegar esse instrumento que você traz, Nossa Senhora, aí realmente acho que ela ganha um instrumento aí para a vida toda, para ela ir tocando o barco e ganhando níveis cada vez mais altos de força e de autoridade. Eu particularmente tenho paixão pelo 6. Não sei se é por toda a questão do guerreiro, porque ressoa muito com o meu social, né? De pegar, de fazer, de liderar. Mas a gente fala que o maior medo do 6 é o medo de ser, porque ele é muito grande, né? Então, eu acho que você trouxe uma principal dica para quem convive ou para quem está ali à frente orientando, é fazer ele se ver em você. E aí é muito importante que você, como orientador ou você que convive, manifestar essa autoridade, essa autoconfiança, né? Porque caso contrário, você não vai sentir, né, essa projeção, né, que é importante para ele. Mas o 6 é maravilhoso e ele é muito bom. Querido, deixa eu te perguntar, porque já são 8 horas, a live ela cai com 1 hora? Não, isso aí é coisa antiga do Instagram. Ai, coisa Isso antiga. era lá na época da pandemia. Vamos lá, senão a gente mata. Os 789 matam a gente. Vamos em frente. Então vamos lá. A gente chega lá, mas a gente promete que a gente vai 789 e aí a gente vai em frente. Se eu cumprir algum horário, não sou eu, né? Tá bom. Vamos lá, agora é o 7. Quem começa? Sou eu ou você? Não tem nem como eu te agora tirar não, esse né? espaço. Não tem como. Vai lá. Você sabe que aconteceu uma coisa muito linda essa semana passada, ou retrasada, não me lembro, eu estava na formação do ENA Trainer, na formação dos professores, e tinha um grupo de 70% de 7. Nunca aconteceu isso na minha vida. E caramba, porque tanto 7 é até um grupo desequilibrado, que operava de certa forma, né, vibrava em cima desse raio.
E aí foi uma tremenda de uma jornada para a gente, porque, né, dentro do Enneagram Trainer você tem que fazer uma jornada de herói, de alguém que não está acreditando em quem é, até se tornar e acreditar. Então, essa transmutação fez com que eu atravessasse coisas do 7 aos olhos dos outros, né? Porque eu tenho a minha história. Agora, ver isso, caso após caso, sabe, tocou meu coração de volta, no sentido de como é que a gente pode, de alguma forma, ser útil. Porque, assim, eu vi em vários momentos, e olhando também para a minha história, ali uma tristeza. Eu vi em vários momentos ali uma desesperança. E aí tem uma coisa muito importante, até nas criancinhas 7, né? Os setes, eles têm essa desesperança muito próxima da existência. Eles têm essa tristeza muito próxima da existência. Só que eles não encontram espaço e segurança para poder manifestar isso, né? O medo, o nível de segurança que você tem que ter para parar com a brincadeira, com isso, com aquilo outro, e entrar num espaço onde o teu coração começa a sentir essa desesperança, é muito, muito grande. E aonde eu tenho visto, até para falar um caso, né, que aconteceu ali, tem Não, muita dor, só gente. para ilustrar que Desculpa. é uma desesperança que vem muito mascarada numa situação de desespero. Né? Porque não é uma desesperança de ficar moadinho. O 7, quando eu percebo que ele começa a entrar em contato com os conteúdos internos, vem o desespero, que é muito grande, né? Uma ansiedade e uma necessidade de sair dali o quanto antes, né? Sim. E aí você falou uma coisa muito incrível, né? Porque a primeira reação do 7 é sair, fugir, né? Sair da casa, sair do lugar, sair da vida, sair daquele pensamento. É a nossa primeira reação primeira. E ali nós atravessamos um espaço onde não dava para fugir. Não tinha como sair. E aí vem o outro espaço que aí você cai nessa... Quando não dá para sair, não dá. Então, de fato, veio assim, pulando demais, tá a um passo de pisar nesse espaço aí mais amuado. E quando não dá, às vezes ele vem. E muitas vezes o que a gente experimentou ali foi uma tristeza por não realizar coisas que a missão de vida sempre chamou. Então, nós 7 temos essa coisa, né? Você já fez um pouco daquela faculdade, um pouco daquela outra, teve uma ideia incrível há 15 anos atrás, começou, mas alguém fez no seu lugar, tinha um sonho de fazer tal coisa, até ficou meio bom naquilo, mas não conseguiu colocar. E aí, de repente, você olha e toca, né? Ou você não sabe muito bem o que realmente toca o coração, do ponto de vista de propósito e missão, ou você descobre, toca esse lugar e fala, caramba, eu não realizei ainda o que minha alma queria ter realizado. Eu estou pulando de um galho para o outro, parece legal para todo mundo, mas lá no fundo, quando eu toco naquilo que eu não fiz, a dificuldade de focar, Quantas vezes eu já comecei aquela obra santa e abandonei ela 1 ano, 2, 3 atrás, puta, eu estou voltando para ela de novo, e o tempo já passou, e o que eu faço com esse tempo que já passou? Então, de todos os pontos, esse ponto me tocou muito nessa semana, e acho que é um ponto importante assim, para a gente olhar aqui, ajudar essas pessoas a continuarem. Quando você descobrir que de fato o que ela está fazendo é algo que toca a alma dela. Não é fácil para um 7 descobrir o que toca a alma dele. A diferença entre, né, a euforia e aquela coisa que realmente toca o meu coração não é fácil de ver. Agora, se você descobre que ele ama aquilo, que ele entra naquele espaço de serenidade, descobrir que não é fácil para ele manter o foco mesmo assim, e que dói para ele quando ele olha e vê que não está conseguindo encontrar o sentido na vida, que já trocou de emprego 50 vezes, foi morar num outro país, que está batendo não sei quantos anos e a vida não assentou, não colocou, não deu ordem. Esse espaço, e o que eu faria por essa pessoa, de certa forma, seria de alguma forma tentar ajudar ela
a encontrar primeiro o que é esse propósito que faz eu querer, né? Como dizia uma professora minha dos Estados Unidos, e até hoje reverbera na minha cabeça, os sets ganham mais quando ficam do que quando saem, né? E ajudar a ficar, e naquele momento que você vai ficar, vem um pouco de tristeza disfarçada de tédio, né? Aquela coisa de tédio, a vida tá amorosa, a gente é cinza, fazendo uma coisa sem graça e óbvia. Mas como é que eu ajudo a pessoa a continuar naquele lugar, naquele foco, tijolo depois de tijolo, se ela está na direção de algo que ela ama? E aí depois que ela conquista algo prático, Jesus, depois que ela põe a mão, os poucos sets que materializam alguma coisa da alma, nossa, é uma sensação indescritível. Então eu sei que há outras coisas, agora o meu chamado no dia de hoje foi para colocar uma luz especial nesse ponto aí. E eu acho que só para agregar o que você trouxe, proporcionar um espaço de segurança para esse set acessar as emoções. Eu falo em razão de ter uma mãe set, e eu vejo o quanto toda a conexão espiritual dela, o trabalho que hoje ela faz comigo na escola, o quanto talvez se eu não fosse um 4 e trouxesse para ela um olhar mais profundo para a vida real, que tem dor, que tem sofrimento, talvez ela não teria chegado nesse espaço. Eu vejo ainda o quanto tem de resistência, né? É muito legal que minha mãe fala que tem vergonha da Thaís, porque o que ela já mandou de mensagem para tá reservando o lugar dela no Coach 9 Raios, e na última hora não ia. Por quê? Porque ela ainda tem muito desse questionamento de que por que eu preciso acessar dor e tristeza para eu acessar minha alma, né? E, inclusive, Nicola, está aí assistindo, você consegue, né, num espaço de 7, uma pessoa que está trabalhando com isso há tantos anos e orientando outros sets, trazer essa resposta para ela? Sim. Inclusive tem um vídeo, Liz, se puder falar aqui, lá no YouTube do Instituto Nicolai Corsino, você entra lá e ele se chama Por que um set precisa acessar a dor? É exatamente o nome do vídeo. Se você colocar lá Por que um set precisa acessar a dor e colocar meu nome, ele vai aparecer. Na verdade, eu acho que tem uma coisa assim, que não é necessariamente acessar a dor. E eu entendo os sets falarem assim, você está me dizendo que precisa doer para eu andar para frente? Pô, me vende outra coisa, porque isso aí eu não quero, né? Na verdade, assim, acho que tem uma coisa que tem que entender. Não é que você vai acessar a dor nem a tristeza. Aliás, fique tranquilo, né, coach? Não é isso, né? Você vai acessar luzes. É a questão de que é o seguinte, você precisa, ou você vai ser muito mais feliz entrando no teu coração e conseguindo sentir. Como 7, você está com energia na mente e no corpo. Está difícil de ser tocado. E você está ali nessa velocidade para ninguém encostar nesse coração, porque existe muito medo dentro dele. Então existe um trabalho energético de eu conseguir abrir as minhas emoções, de eu conseguir ir por detrás disso. Só que o coração ele tem uma coisa interessante. Ele tem camadas de densidade, né? Então, as emoções mais duras, mais espessas, mais densas, elas estão na casca do coração, de certa forma. Elas são mais fáceis de ser tocadas. Então, muitas vezes, para um 7, acessar aquele amor profundo e surreal, e eu vou te falar intimidade, é muito mais difícil do que acessar, por exemplo, um medo ou uma dor. E o que acontece que o medo ou uma dor, porque eles estão mais acessíveis, é que eles também formaram cascas em volta do meu coração. Então, não é que eu preciso entrar na dor, eu preciso entrar no coração. Só que a hora que eu encontrar no coração, eu vou encontrar dor e tristeza, porque elas já estão lá. Ah, mas qual o benefício de encontrar dor e tristeza? Não é o benefício de encontrar dor e tristeza, é o benefício de ter conseguido entrar no coração. Só que aí eu entrei no coração, encontrei a dor e tristeza. Ah, eu queria entrar lá e não achar isso. Mas não dá, porque isso já existe nesse coração.
e a primeira coisa que está lá, sem ser vivida nesses últimos 50 anos, você entra numa casa, a única coisa que você não olhou, e ela foi crescendo por 50 anos, é o quê? Na hora que você abrir a porta da casa pela primeira vez, você vai ver o quê? Ah, mas eu não queria passar por essas plantas todas que cresceram nessa casa. Não tem como. Então, eu acho que às vezes tem uma infantilidade do set, ou até a fixação mental, né? Deixa eu planejar como é que eu vou tocar o coração sem tocar nas dores, nas feridas. Não existe isso. Na hora em que você abrir o peito, entrar no coração, vai vir uma dor e uma tristeza. E se você chorar o suficiente nela, vai vir um amor surreal e uma gratidão pela vida. Então, por que o sete precisa encontrar a dor? Não é que ele precisa encontrar a dor, é que ao abrir o coração, ele vai encontrar a dor. E vai encontrar o amor também. Só que a dor está lá na porta tentando evitar que ele entre. Então quem é que vai dar oi, tudo bem? Pela primeira vez. Né? Esse É é o muito caminho. interessante que eu falo assim, às vezes, enfim, eu vejo minha mãe nos processos dela e o quanto ela, como sete, tendo como ideia sagrada a santa obra, a santa missão, eu vejo ela buscando, ainda mais agora que se aposentou, né, do trabalho que ela fazia, da busca dela por encontrar um propósito. E ela fala ali, eu não consigo encontrar, não consigo sentir meu propósito, minha missão, e me vendo no meu propósito, me vendo falar com paixão, com amor, né? Então, acho que você trouxe algo muito legal. O medo que eu sentia como filha de sete também, Nico, é de, poxa, são 50 anos, eu sei a história que minha mãe passou. E eu fico imaginando se ela passasse os processos que eu passo, por exemplo, nos mergulhos que eu dou nos Enneacoaches Coaches da vida, ou até ensinando o Enneagrama, o nível de densidade emocional que eu acesso, eu sinto medo como filha de minha mãe aos 50 anos, como um sete uma vida inteira com aquelas cascas. Às vezes eu nem insisto tanto assim, mas você não quer ir lá no Cura dos Jiu-Jitsu? Não, fica de boa, não vai não. Assim, por ser um 4 e saber que, cara, será que se vier vai vir com essa intensidade? Será que vai dar conta? Né? Mas, por outro lado, poxa, não é porque tá com 50 anos que não pode fazer esse trabalho de cura, né, Nico? Pode ir acessando isso aos pouquinhos, mas aí é fundamental ter uma orientação, ter um profissional que oriente, né? Eu acho Bem, isso muito querida, só para sério. te lembrar, eu tenho 46, tá? Quase 50. Então, assim, é, Sim, mas você faz isso, poxa, desde os seus 30 anos de idade, né? Sei eu tenho lá. certeza, o único pré-requisito para uma pessoa fazer esse caminho, lá para ter 80, 90, é o desejo e a vontade. Porque o espírito está pronto, o coração consegue muito mais do que parece. E você, no papel de filha, está certíssima. E é por isso que filhos não devem fazer terapia com os pais e vice-versa. E já que a Renata falou aqui, eu não ia dar esse puxãozinho de orelha, né, Rê? Depois você dá, né? Mamãe, você é grande, eu sou pequena. Mamãe, você é grande, eu sou pequena, né? Então, assim, é, eu tenho total confiança, não só que ela, como qualquer outra pessoa. Agora é importante, sim, e aí você tocou uma coisa importante, que é o desejo daquele ser, daquela alma. Algo que às vezes não consegue explicar. Ah, mas eu tenho medo. Tudo bem ter medo. Lembrar que dentro, né, da nossa crença, da SBE, que é a sua, que é a da Renata, que é de todo mundo que é da SBE, a gentileza é curadora, né? Então, eu acho que uma das grandes belezas de Milton Erickson, que é justamente que a gentileza pode fazer curas muito grandes. E no mesmo momento em que você vai acessar um prego, se o container em volta desse prego for de aceitação enorme, a magia acontece. Mas enfim, acho que a gente precisa ir pro 8, né? Precisamos, né? Mas foi bom, foi bom. Eu acho que o campo trouxe, certamente tem outras pessoas ouvindo também, e eu acho que isso é importante, né? A gente falar. 8, vamos falar do 8. O que eu percebo do 8, gente? É muito um processo de dificuldade de entrar em contato com a vulnerabilidade mesmo.
E aí a gente volta para dores realmente profundas, não processadas e não organizadas na psique de infância mesmo, relacionadas, né, a momentos de abuso, de agressão. A gente recebe muito... O nosso maior público são mulheres, né? A gente recebe muitas mulheres nessa faixa etária de 40, 50 anos com uma casca enorme, imensa de autoproteção. E aí a gente trabalha muito uma reconexão com o feminino também, né? Que é ir tocando essa vulnerabilidade com muita gentileza. E aí é muito necessário, a gente faz muito isso com as nossas alunas e alunos, Nico, desse acolhimento mesmo, né? De falar para ela, cara, pode relaxar, pode ficar confortável no desconforto, que faz parte. E vem o medo gigante para um tipo 8 abrir mão dessas armaduras, dessas couraças. E é muito importante para ele ir tocando isso aos pouquinhos. E dica simples é diminuir o tom de voz, é abrir um pouco mais o peito do que chegar antes com o corpo. Então, são dicas pequenas que a gente vai dando para o 8, que no dia a dia dele, ele vai fazendo mudanças simples, né? Como, por exemplo, olha, numa discussão não reagir e sustentar a não reação e segurar e plantar os pés no chão e sentir isso. Não, questões simples do dia a dia, de diminuir tom de voz, de diminuir um pouco desse excesso, né, proveniente da paixão, da luxúria, e aos pouquinhos, assim como a gente falou do 6, né, vai criando um novo mindset, uma nova identidade sobre si, o 8, de uma maneira linda, vai criando essa nova identidade que vem de um coração em inocência, que não perde a força nem a assertividade. E a gente tem feito trabalhos lindos aqui, de pessoas que chegam com essas couraças e se descobrem num espaço de muita força, mas com o coração na frente. Eli, eu sou suspeita de falar do 8 também, sou apaixonada pelo 8. Eu acho que a gente só começa a fazer um trabalho lindo quando a gente se apaixona pelos 9, né? Porque e aí você vai falando e você vai... Eu tenho certeza que é isso que aconteceu contigo. Vai vindo a memória, a história, né, justamente da essência da criança interior que vai se curando daquilo e a sua relação com aquele ponto, com aquele raio, vai se tornando tão sagrada que só por conta de vê-las assim já faz a diferença, que faz a diferença. Sabe quando você foi explicando lá o 2, né, do acolhimento, lá no começo da nossa live, me vinha coisas muito parecidas também a serem feitas com o 8, né, e tem a ver com essa ligação. O que eu vejo, assim, porque assim, enquanto ele está na casca, está na dureza, está no controle e tal, né, essa dureza, que, pelos motivos que você trouxe, as violências e toda a reação a isso, mas olhando do ponto de vista mais sintomático na vida mesmo, eu vejo assim, o 8 tem aquela coisa de aguentar tudo, né? Aguentar. E o que eu vou aguentando? Eu vou aguentando o peso, eu vou aguentando o trabalho, eu vou aguentando a família, eu vou aguentando os BOs todos de todo mundo que está acontecendo, a dor do outro, a fraqueza daquele fulano, vou carregando nas costas. Enquanto meu corpo vai lá aguentando, né? Eu vou. E aí, de repente, né, os 8 que eu vejo que caem, e aí, nesse processo que parece um processo depressivo ou um processo de desesperança, são os 8 que passaram da conta e chegaram no espaço de um cansaço profundo, o que demora muito para acontecer. Por quê? Porque quanto mais a vida me pesar, mais eu vou segurar, e mais eu vou segurar, e mais eu vou fechar. E achei que as dicas que você deu não são simples, elas são poderosíssimas. Se uma pessoa fizer só isso na vida, ela já se transforma. Então, nesse momento que cai esse cansaço, e aí vem, né, o que a Thaís e a Rita estão falando bem aqui. Na minha experiência, o 8 é o mais medroso de todos os tipos quando chega nesse processo. Né? Acho que o medo deles é surreal, bota qualquer óculos no chinelo. Que não consegue olhar para ele, não consegue pensar na possibilidade.
né, de fazer esse movimento de vulnerabilidade. É um super medo, é um medo proporcional ao gigantismo do coração dele. E aí, né, é muito doido, porque enquanto ele está aí na força, a melhor maneira de se ajudar, às vezes, é ele sentindo a força em você, colocando um respeito, né, validando esse caminho, tocando um pouco nas emoções e tal. Agora, quando ele cai nesse cansaço de tipo, não aguento mais, e aí é quando, imagina, ele soltou a coisa que ele tem mais medo de soltar no mundo, o controle. Imagina o estado, e aí é quando eu já vi vários oitos em depressão, e aí é o momento que ele vai chorar, muitas vezes, se ele sentir, é um momento que ele vai sentir tristeza. Então, naquele momento, abre uma janela de oportunidade para você, então, como você mesma falou, e sentiu, entrar aqui aí com o acolhimento, com o carinho, com a doçura. Né? O 8, você tem que mudar a tua forma de tratar radicalmente. Enquanto ele está na persona, você precisa de uma força, com o amor, mas você precisa de uma força, senão ele não vai sentir força em você, não vai nem se abrir para você, porque ele precisa sentir que você é forte, porque como assim eu vou me abrir aqui para alguém que é fraco? Vou ser destruído, né? Pelo amor de Deus. Então eu preciso sentir força em você, verdade, respeito, para eu conseguir isso acontecer. Mas uma vez que isso aconteceu, aí eu vou entrar e cuidar de uma criancinha doce, né? Aí eu vou acolher, eu vou cuidar, eu vou abrir o espaço para, de alguma forma... Agora, é importante, eu acho que o que vem assim nesse highlight para mim é, nesse momento, você que mora perto do 8, que vive com... tem que trocar o jeito de agir, né? Você estava lidando lá com a dona Hermínia e agora você está lidando com outro espaço, vai ter que entrar no coração, vai ter que ser suave, deixar ele chorar, segurar a força, trocar, normalmente é ele o forte cuidando de você, agora você vai inverter e vai falar, ó, eu estou aqui para você, e os 8, eles mudam quando eles sentem em você um backup, sabe? Tipo, eu posso cair, e você vai aguentar e não vai me abandonar aqui do meu lado. Eu já confio o suficiente que eu posso fazer isso. E aí, nesse acolhimento, dar esse espaço para ele descansar, em primeiro lugar. E, é claro, o medo que ele estará sentindo a cada segundo vai ser tão surreal que, ao mesmo tempo que você cuida, eu acho que você tem que mandar mensagens mas fica tranquilo que nós estamos cuidando aqui da casa, tá? Fica tranquilo que nós estamos cuidando lá do trabalho. Fica tranquilo que aquele seu sobrinho que está quase caindo, nós já demos um jeito nele. Fica tranquilo que a comida da casa está ok, tá? Você tem que ir fornecendo estruturas para ele falar, ok, tem alguma coisa sob controle aqui, tá? Então eu posso entrar nas minhas emoções, porque senão ele vai ficar batendo e descendo. Um pouco do que vem aqui, né? Você trouxe sobre a ideia de trazer estrutura emocional, né? E aí, nesse espaço, eu como 4, quando eu recebo os 8, eu recebi recentemente uma 8, ela passou o retiro inteiro chorando. E para ela ter passado o retiro inteiro chorando, ela chegou nesse nível de cansaço e ela sentiu, querendo ou não, um conforto e uma tranquilidade para ela poder chorar, né? Então, eu sinto, acho que perfeito o que você trouxe de prover estrutura, principalmente emocional. Eu acho que essa estrutura prática é fundamental, porque é um tipo prático, mas a estrutura emocional de dizer que você pode desmoronar, você pode cair, mas eu tô aqui te vendo, eu tô presente, não vou deixar, enfim, você desmoronar verdadeiramente, isso é fundamental, né? Essa aluna que chegou despedaçada nesse retiro, é muito interessante, Nico, porque ela está num relacionamento que ela não consegue largar a pessoa, porque é uma pessoa que depende dela, e é muito comum isso para um 8, né? Acabar atraindo afetivamente pessoas dependentes. E ela tem medo, porque essa pessoa ameaça ela se ela sair de casa, se separar. E o que está acontecendo, Nico? Está engordando. E aí é muito interessante, porque, gente, o 8 vai criar as armaduras. E engordar pode ser uma dessas armaduras. Então, ela está nesse momento de que está engordando demais e ela encontrou recentemente também um tumor benigno nas costas. Então, olha como isso é simbólico e o quanto está completamente correlacionado ao tipo de personalidade e os mecanismos, né? Sim. Você sabe que eu tenho uma asa 8 meio gordinha, né?
E muitas vezes, por exemplo, se num treinamento ou algo do tipo, eu vou entrar num processo emocional e vou me permitir, porque a equipe que está lá, eu abro o olho, eu sou capaz de saber, primeiro entender, o som está com alguém, o lugar está com alguém, aquelas pessoas estão cuidadas. Eu primeiro faço um check-up inteiro, só depois que eu entendo, tá? Todas as pessoas que estão aqui sob minha responsabilidade estão ok? Ah, então eu acho que dá para a gente liberar mais um pouco. Então, e aí eu vejo, né, eu convivendo com a Thaís aqui, com a Tá, nós juntos aí nos programas todos, como é importante, ok, eu até me entrego nesse retiro, mas minha casa tem que estar funcionando, os filhos têm que estar bem, a estrutura tal, então eu acho que isso é uma coisa bem legal. Só para a gente finalizar, é interessante que eu estou fazendo um trabalho na coach eu chamo de eneaterapia aqui, né? Um pouquinho diferente do seu, mas é a mesma coisa. Mas eu estou ajudando ela a criar uma estrutura para ela fazer o processo de ruptura e de separação que ela está postergando há mais de 5 anos. Como? Instruindo ela a realmente buscar essa estrutura dos pais, dos irmãos, para que ela possa fazer este movimento com segurança, de sair de casa, enfim. Todo esse momento de estrutura é fundamental. Vamos para o 9? Vamos para o 9, eu vou te dar as honras, assim, não sei porquê, tá? Não sei porquê, mas eu vou te dar as honras de falar sobre o 9. O pessoal está segurando aí com a gente, as 70 pessoas do início até o final, né? Fiquem aí com a gente, pessoal. Vamos lá, vamos cumprir a roda. Pode falar do 9. Ah, eu ia te dar as honras. Mas eu falei do 8, a gente está fazendo bate-pau. Você falou do 7, eu falei do 8. Tá bom, vai que o Michel tá na live, então sabe por quê? Mas deixa para lá. Mas vamos lá. Tem uma coisa que pouca gente sabe a respeito da preguiça, que é um dos nomes da paixão do 9. Nome que muitas vezes não ressoa tão bem, mas hoje, como a gente chama, como o Russ Hudson gosta de chamar, como desengajamento, né? Esse coração que se amorna. Lá no princípio, nas Hamartia, quando lá nos primeiros séculos os padres do deserto fizeram essa investigação em quais são os sentimentos no coração que afastam o homem de Deus, o nome original da paixão era tristeza. E existe uma coisa muito interessante que não é fácil de perceber nos 9, por trás desse amornar, desse levar a vida, tem uma tristeza muito próxima. Muito próxima. E assim, é como se essa coisa de ter perdido, de certa forma, o meu valor, ou deixar para lá, ou achar que eu não tenho importância, o que está por detrás disso? Eu consigo, quando eu estou na minha persona, identificado, botar um sorriso no rosto, sair do meu corpo e tocar a minha vida nos meus hábitos, vamos dizer assim. Mas lá no fundo, os 9 estão sempre a um passo de sentir essa profunda tristeza, que às vezes está na flecha 3, que está no coração, são aqueles movimentos que é essa tristeza de ter se abandonado, essa tristeza de não conseguir sentir o tamanho da sua grandeza, o tamanho do seu valor. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, já que a gente está falando aqui, né, de pontos de desesperança, saber que os 9 estão aí no limiar disso. E não é isso que você vai ver se você cai no conto de que está tudo bem, está tudo certo, está tudo lá, porque existe sim, né, de certa forma. Então, e essa tristeza, muitas vezes, ela vem de uma sensação, né, da criança de não ser visto, de ser invisível, né, de que, né, eu não sou tão importante assim, não me viram. O mundo não me vê, eu falo, não prestam atenção em mim, eu estou aqui, eu estou no escondido. Como é que eu faço para ser visto pelo mundo, para ser validado por alguém? E aí acho que é importante tocar esse espaço, né, e entender que acho que o caminho principal, e aí, enquanto ele ainda não consegue, né, se autovalidar, recuperar o próprio caminho, que é o caminho que a gente deseja lá na frente, é como eu posso validar esse 9 dentro do valor que ele tem. Validar esse 9 no eu vejo você.
Você é importante sim. Nossa, olha esse trabalho que você fez. Caramba, como você tem talento. Me fala sobre as coisas que você faz bem na vida. Ah, eu não faço isso. Não, me fala uma. Ah, eu faço desenho, que é arte, né? Me mostra, cara, você tem muito incrível. Posso pegar um desenho seu e mostrar para as pessoas? Imagina, que isso. Deixa eu não, eu preciso mostrar isso, porque você tem talento, você é um excelente terapeuta. Vem cá, vem comigo fazer uma live que eu quero mostrar para as pessoas o quanto você tem conteúdo aí dentro. E aí, putz, caramba, eu tenho importância mesmo? Nossa, às vezes uma ponte para que os talentos dele, ou para que ele seja visto. Eu acho que você pode fazer essa ponte, desde a criancinha até lá na frente. E é claro que isso vai começar a dar uma autoestima, uma autoconfiança maior, para que, de alguma forma, ele vá construindo. E aí, é claro, se ele entrar num caminho terapêutico com o Enneagrama, aí a gente já sabe muito bem que movimentos lindos que ele vai fazer aí pelo caminho. Mas eu sinto que no dia a dia, sabe, porque o que o 9 faz também, né? 9, 4 e 5, eles fazem igualzinho essa entrada, eu criar um mundo dentro de mim para não tocar o mundo lá fora. Então, o 9, para não lidar com a tristeza que está na família dele, com a separação do pai e da mãe quando ele era criança, com isso, com aquilo, ou no serviço, ele cria, né, o que o Rasmussen gosta de chamar de One Happy Family, né, ele cria um mundo de Doriana dentro da cabeça dele, como papai é feliz, mamãe é feliz, os filhos estão bem, ele vai vivendo com aquilo, mas lá no fundo, né, fica essa sensação de que não é isso. Tem coisas aqui que não foram tocadas, não foram validadas. Então, eu acho que um caminho inicial aí para os 9, e eu acho que os 9, diferente dos outros que a gente vê, né? Claro, tem aquele nível de consciência baixo, onde ele simplesmente desistiu da vida, está encostado no sofá, não faz mais nada, não trabalha, não come, não isso, naquilo, e aí o caminho é outro, o caminho pelo corpo mesmo, acessa a raiva, um montão de coisa. Mas eu sinto que os 9 no dia a dia estão próximos desse estadinho, né, da tristeza ou da desesperança. E aí encontrar uma validação onde eles podem ser vistos por quem está perto pode ser um bom caminho que eu iria. Então vamos lá. Estou convivendo com o 9 há um ano, praticamente todos os dias, né? Que é o meu namorado, e eu tenho uma das minhas melhores amigas é 9 também. Eu costumo falar assim, gente, eu devo ter alguma coisa com 9, porque eu tenho muitos 9 perto de mim e realmente tenho aprendido muito com eles. E o que eu percebo, Nico, acrescentando tudo que você trouxe, é que é uma sensação muito grande até de fracasso, por não ter sido visto, por não ter sido valorizado. É uma sensação de que eu preciso fazer algo para ser visto, né? Então, eu vejo muito essa conexão com a flechinha no 3. E talvez, eu não sei como que você percebe isso, mas de todos do Enneagrama, o 3 tem muito disso, mas uma vida excessivamente para fora. Então, o que eu percebo, me relacionando e cuidando de 9, e sendo uma 4, é uma falta imensa de conexão com o mundo interior. De não saber o que gosta, de não saber o que desgosta. Coisas simples, assim, eu antes do pessoal fazer o nosso retiro de Enneagrama inicial, eu mando um questionário com 270 perguntas para fazer uma avaliação mais complexa, né, de como anda ali. E aí, querido, os 9 não sabem responder, não sabem. Questões simples e práticas da vida, né? Então, o que eu sinto e percebo, e uma dica que eu dou, é buscar essa reconexão com o mundo interior. Eu vejo que os desejos, os sonhos, está muito correlacionado ao que aquela pessoa que eu admiro conquistou. Ah, não, então se o Nicolai conquistou uma escola, assim, é isso que eu quero. Muito norteado por aquilo que está fora. Então, essa busca de se entender e de se aprofundar em si, na sua história, em seus processos de infância, em reconhecer tudo isso, eu vejo como um caminho essencial para um 9. Essa reconexão. E é claro, né, essas dicas que você trouxe de trazer esse valor para ele, enquanto ele ainda não se apropriou disso. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque até para ele tocar o quem eu sou, né? Mergulhar no mundo interno e
E o que eu gosto, o que eu não gosto, ele vai ter que tocar a flecha 3 e para isso ele vai ter que tocar o centro do coração. E nos níveis inferiores, quando ele toca o centro do coração, ele toca a tristeza em primeiro lugar, de autoabandono. Uma E, outra... e, e aí, em alguns níveis, toca também esse vazio, né? Esse vazio aí de muitas vezes estar faltando propósito, não sei quem eu sou, e aí essas coisas começam. E é claro, se ele já fez algum trabalho, às vezes ele toca em outro lugar também, né? Mas é que não é o tema da nossa live de hoje, que é Sim. tocar o propósito, e acordar e tudo mais. Só uma última coisa que eu ia falar do 9, eu vejo muito uma desconexão do bloco, né, pensamento e emoção do corpo. Então, eu vejo até pessoas que já têm um trabalho de desenvolvimento, que até já estão sentindo o coração, já estão com ideias de propósito de vida, mas, Nico, a dificuldade de juntar esse bloco no corpo, para essas pessoas que já estão a um passo a mais, né, 9, eu vejo como uma grande dificuldade, né, de juntar o corpo, porque o coração está até sentindo pulsar, o reconectar com o valor e os propósitos estão nobres, mas não consegue juntar o corpo, né? Então essa é uma das maiores dificuldades que eu sinto também no 9. É verdade, eu acho que 9, 4 e 5, se você não acessar o corpo, você vai de fato rodar em volta do rabo. O corpo faz milagres por esses 3 pontos aí, né? Muito bem, querida. Eu acho que, assim, uma alegria. Essa foi um chamado para a gente ter essa conversa de forma intuitiva, como de alguma forma se apresentou e graças a Deus a gente seguiu esse caminho e ela se apresentou dessa forma. A ideia era de fato poder ser útil para as pessoas, para que elas pudessem ter uma visão não só de reconhecimento dessa desesperança nos 9 pontos, mas também como o Enneagrama pode apresentar caminhos, metodologias, instrumentos, como você disse muito bem, mais cirúrgicos para cada um dos pontos, para fazerem os seus resgates, sejam eles, vamos dizer assim, os resgates de um mínimo senso de eu quero viver, né, nos buracos mais profundos, até um resgate daquelas desânimos que a gente vai tendo, oitava, quando a gente morre para um eu anterior e um novo nasce. Então, eu queria te agradecer muito, te parabenizar aí pela tua jornada, te parabenizar pela coragem toda de ter atravessado vales e encontrado picos, e não importa se faça chuva ou faça sol, ou se em alguns momentos os vales te atinjam, você sempre dá o próximo passo e sempre caminha em frente. Então, eu queria te agradecer aí também pelo seu tempo, pelo seu espaço. E aí, aproveitar antes que eu esqueça, depois se você puder complementar e finalizando, você falou no meio, eu esqueci de dizer, que de fato estaremos juntos nesse final de semana lá em Sorocaba, no Congresso da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Estaremos juntos pessoalmente, ali vai trazer esses temas. Eu vou falar sobre a história, um pouco da história ancestral do Enneagrama. E para quem quiser, foi lançado hoje no Instagram da SBE, né, sb.enneagrama, a possibilidade de assistir de casa, assistir ao vivo e depois ter as gravações aí por um ano. Então também aproveito para estender aí o convite, nós dois que somos mentores aí da Sociedade Brasileira de Enneagrama, para nos encontrar pessoalmente lá em Sorocaba ou através de vídeo, nós os 17 palestrantes aí nesse final de semana lá. Então, muita alegria. Agora que eu lembrei que nós vamos nos ver aí daqui a 3 dias pessoalmente aí na sexta-feira. Muito grato, querido. Eu vou passar para você aí fazer esse encerramento Eu ia lembrar o desse pessoal, né, do grupo. congresso, vai ser realmente um momento muito especial, não só para nós mentores, mas um momento muito especial do Enneagrama no Brasil mesmo, com esse olhar de amor, de compaixão. Então, gente, quem tiver a oportunidade, nos acompanhe, seja presencialmente, que ainda dá tempo, ou seja online, porque vai ser um encontro maravilhoso. E, Nico, só te agradecer por tudo. Você sabe o quanto você foi importante, fundamental na minha jornada, não só como pessoa, mas como profissional. E eu, como uma boa social que sou, né, eu falo muito para as pessoas que eu formo em Enneagrama que a continuidade do trabalho delas é uma continuidade do meu, né? E eu quero que você saiba que todas essas pessoas que eu tenho tocado têm um pouco de você, ou muito de você,
nelas, né? Então, te agradecer do fundo do coração por você ser quem você é. Não só você, mas toda a sua equipe, a Thaís também, toda a equipe que trabalha contigo. Um beijo para todos os irmãos aí, mentores da SBE também, que estamos todos juntos também. E só alegria, só gratidão. E vamos nessa, que tem muito a ser feito ainda nesse processo de transição. Obrigada. Vamos juntos. Então, agradeço, pessoal. A gente vai gravar essa live. Vamos colocar aqui no perfil, depois em alguns dias no YouTube, ali também. Então, se vocês acharam ela útil, importante, acharem que ela cabe para alguém, fica aí o convite também para vocês compartilharem, tá bom? Grande beijo, até sexta-feira. Um beijo. Obrigada.